quarto ano. Boa tarde, meus amores. Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo. Que maravilha, não é? Hoje eu vou estar trazendo para vocês a conclusão da Rota 9, certo? Do capítulo 9 do nosso conteúdo de Geografia, tá? Mas hoje eu vou estar trazendo essa conclusão em slides, tá certo, pessoal? Para retirar qualquer dúvida e para que vocês entendam melhor como é que acontece essa distribuição do relevo brasileiro, tá certo? Como é que a gente consegue reconhecer cada um desses elementos que fazem parte, né, desse relevo, tá certo? Para iniciar, eu coloquei aí para vocês essa imagem, tá certo? Onde a gente encontra os diferentes modelos, as diferentes formas, tá? Desse relevo brasileiro. Nós temos aqui, ó, o Planalto, tá? Que é onde normalmente nós encontramos as construções, né? As habitações humanas. Nós temos aqui as serras, certo? O vale, tá? A depressão, ok? A montanha, a colina e a planície, tá? A planície normalmente é onde nós encontramos, além de habitações humanas, também plantações, né? Vamos dizer assim, um movimento agrícola, tá certo? As montanhas são os locais mais altos da composição de todo um relevo, tá? E aqui, ó, ficou a cordilheira, ok, pessoal? Então, são esses os elementos que nós temos aí, formadores de um relevo, ok? Então, o relevo nada mais é, gente, do que um conjunto de formas da Terra, certo? De formas da crosta terrestre, certo? Manifestando-se desde o fundo, do mais profundo, certo? Dos oceanos, até as terras que nós pisamos, ok? E nelas a gente encontra as mais diversas formas de relevo, como eu já mostrei para vocês na foto anterior, que são as montanhas, os planaltos, planícies, depressões, cordilheiras, morros, serras, inclusive icebergs, que são os gelos que nós encontramos nas áreas mais frias dos pontos, dos polos terrestres aqui no nosso Brasil. Nós não conseguimos encontrar icebergs, certo? Nem vulcões, mas os vulcões também são um tipo de relevo, tá certo? Vales, escarpas, abismos, cuestas, entre outros, tá? Tudo aquilo que vier formando uma crosta da Terra, certo? Manifesta-se dentro de um relevo. Ok, pessoal? Então, relevo é o resultado da ação de dois agentes, seja o que venha de dentro da Terra, ou seja o que vem de fora da Terra e faz mudanças nela. São os agentes internos e externos. Ok, amores? Vamos entender com mais calma o que vem a ser isso. Ó. Como se forma um relevo? O relevo se origina e se transforma sobre a interferência de dois tipos de agente, que são os que eu já falei para vocês, os agentes internos e os agentes externos. Vamos dar nomes a esses agentes, ok? O agente interno, nós vamos chamar eles de formadores. E os agentes externos, nós vamos chamar eles de transformadores. Por quê, gente? Os internos, como por exemplo o vulcão, ele constrói, né, um relevo. Quando ele está em erupção, ele transforma a situação, né, de uma forma que essa construção aqui das larvas modam a Terra, certo? Com o passar do tempo, se ele deixar, por exemplo, de entrar em erupção, ele se transformar num vulcão sem movimentação, um vulcão morto, vamos dizer assim, tá certo? Ele pode sofrer transformações a partir de agentes externos, como por exemplo o mar.
as ondas do mar batendo constantemente nesse relevo aqui, pode sim transformar, né, toda essa vamos dizer, essa estrutura terrestre que foi criada, tá certo? Porque de tanto bater vai se moldando, né? A área, ela vai se aprofundando, por exemplo, vai perdendo partes, né? E aí ela se transforma. Então, o que sai de dentro, né, são os agentes formadores do relevo, e o que vem de fora e transforma, né, são os agentes externos, chamados de transformadores. Ok, pessoal? As principais estruturas de um relevo, né? As principais, que foi as que a gente estudou durante esse capítulo, foram os planaltos, as planícies, as depressões e as montanhas, ok? Essas 4 aí, gente, são as principais estruturas, as principais formas de um relevo, tá? Se estão colocando uma atividade, né, diagnóstica para vocês, quais são as principais formas de um relevo, o que é que vocês vão responder para mim? Planaltos, planícies, depressões e montanhas, exatamente. Existem várias formas de relevo, como eu já falei para vocês, né? Existem as que são de relevos continentais, e aí eu coloquei como exemplo aí para vocês as montanhas, tá certo? Tem uma montanhas, a imagem das montanhas do Parque Nacional dos Los Glaciares, na região da Patagônia, tá certo? Uma região belíssima, tá? Que fica lá na Argentina, ok? É lá onde dizem que tem o último ponto reconhecido geograficamente como o fim da Terra, né? Que é o que a gente chama confins do mundo. Dizem que é lá na Patagônia, tá certo? No lugar chamado Ushuaia. Gente, tem até um belíssimo farol que foi colocado lá como um marco, como um ponto, vamos dizer assim, uma marcação, dizendo que realmente ali é os confins, né, o fim da Terra, ok? É justamente lá na Patagônia, né? Linda essa imagem, né, amores? E tomando como base aquela montanha, certo, que eu coloquei para vocês lá na imagem anterior, né, no slide anterior, eu trouxe essa outra imagem, tá certo? Só que agora de um morro, certo, que fica aqui no nosso Brasil, que é lá na Chapada Diamantina, na Bahia, ok? Por que eu coloquei essas duas imagens? Para vocês tentarem reconhecer aqui nesse quadro gráfico que eu coloquei para vocês, tá? As diferenças dos relevos continentais, tá certo? Nós olhamos lá aquela montanha e aqui nós podemos identificar que ela possui um pico, tá? Vamos voltar lá naquela imagem para vocês verem. Tá vendo, ó? Um pico. Tá? Então, é um relevo continental formado por pico, tá? Já aqui no Brasil, é mais comum nós encontrarmos esse tipo de relevo aqui, né? Que é o que a gente chama de chapada, e ele vai se encontrar, ó, nesse desenho aqui, nesse gráfico aqui, tá vendo, pessoal? Ó, ok? Uma chapada. Tá? Nós encontramos também com muita facilidade aqui no nosso território brasileiro os morros, tá? Nós encontramos ele mais ali pela área sudeste do nosso país. Também encontramos muitas colinas, tá certo? Escarpas e coestas. Qual é a diferença de uma para outra? A forma é a mesma, porém há uma divisória formadora na coesta como se fosse uma escada, tá certo? Que é uma diferença muito sutil que separa ela da escarpa, ok, pessoal? Mas isso aqui não é, vamos dizer assim, foco do nosso estudo. O foco do nosso estudo são esses aqui, tá? Que são, vamos dizer assim, os mais observados geograficamente, ok? Na próxima página, nós temos assim, ó, formas de relevos continentais. Então, vamos ver essas formas. São as depressões, tá? E aí,
são as partes mais baixas em relação às formas de relevo que as circulam, tá? Então, vamos voltar. Eu tenho uma depressão, tá? Que é justamente essa, vamos dizer assim, essa forma que o relevo tem como se fosse uma queda, tá? Vamos olhar aqui, ó. A gente tem aqui um morro, uma montanhazinha e há uma queda vamos dizer assim, do espaço de terra, certo? Ela como se fosse uma depressão mesmo, ela caísse, ok? Ela apresenta uma leve inclinação, tá? E são também caracterizadas por um processo de erosão, ou seja, de desgaste da terra, que é um aspecto determinante na sua formação, tá certo, pessoal? Quando as depressões se encontram abaixo do nível do mar, recebem o nome de depressões absolutas. O Mar Morto, na Ásia, é um exemplo de depressão absoluta. Ele está metros abaixo do nível do mar. E aqui nós temos uma depressão brasileira, tá certo? Que fica lá em São Francisco, ok? Próxima página. Vai mostrar aí para vocês vários geógrafos, tá? Que classificaram todos esses conceitos, né? Que a gente tá vendo aí, tá? Aí a classificação do que é planalto, a classificação do que é planície, tá certo? Vem aí sendo mostrada por esses vários pesquisadores, ok? Eu vou estar colocando esses slides para vocês lá na Google Class, tá certo? Se vocês quiserem olhar com mais profundidade esses conhecimentos, né, que eles trazem aí para vocês, é bem interessante, tá certo? E eles trazem também, né, as cartografias mostrando onde a gente pode encontrar todos esses níveis de relevo dentro, né, do desenho do mapa brasileiro, ok? 64% das rochas sedimentares podem apresentar ocorrência de combustíveis fósseis, ou seja, podem apresentar a presença, tá, de fósseis pré-históricos, certo, pessoal? Olha só a quantidade, 64% e 36%, né, de escudos cristalizados, que são rochas metamórficas e magmáticas, onde encontramos jazidas de minério, tá certo? Que é aqueles locais ali, por exemplo, em Minas, a gente pode encontrar muito, que inclusive fizeram grande participação, né, na escritura da nossa história, lá na época do final do século XVIII, século XIX, como nós já estudamos lá em história, né, com a busca do ouro, né, pessoal? E isso aí é o nosso estudo de hoje, tá bom? Isso aqui funcionou mais como curiosidades para vocês, tá certo? Mas o nosso conteúdo propriamente dito vem até as formas de relevo, né, brasileiros, tá certo? Continentais, ok, amores? Qualquer dúvida, lá no e-mail de Tia Sam, tá bom? Vocês agora vão fazer as atividades que Tia Sam vai colocar para vocês lá na W3, tá certo? Façam tudo direitinho, prestando bastante atenção, tá? E mandando as fotos para mim sempre que possível de todas as atividades que vocês fizerem, tá, amores? Um beijo bem grande para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau!